Sejam bem-vindos ao programa Café com Direito. Temos um tema palpitante essa semana e temos também um compromisso com você que nos acompanha. O compromisso é conhecer a parte legal, a parte jurídica dos conteúdos que nós trazemos aqui. E essa semana escolhemos um tema que acaba virando controvérsias, não só para o mundo jurídico, porque envolve muito o conceito de política, mas é algo puramente constitucional, é uma questão. Nada melhor do que alguém especializado, um mestre, para falar sobre esse assunto. E o nosso convidado é o Dr. Fábio Andrade, que vai falar um pouquinho sobre processo de impeachment. Seja muito bem-vindo aqui ao programa, Dr. Fábio. Obrigado, Sheila, pelo convite. Estou à disposição para conversar um pouco sobre um tema que tem sido da pauta obrigatória dos brasileiros nos últimos dias. E você acredita que os brasileiros têm realmente conhecimento do que é o processo de impeachment? Veja bem, Sheila, se fala muito nos últimos dias, não tem como ser diferente, né? Hoje em dia, nas famílias, em conversa com os amigos, no WhatsApp, no Facebook, na internet de forma geral, o assunto é um só, é o impeachment. Agora, por ser uma questão jurídica muito técnica, há uma certa ainda confusão sobre alguns termos, muito embora as pessoas estejam acompanhando bastante pelo noticiário, já que o noticiário também não fala de outra coisa nos últimos dias, mas há muita discussão, muita dúvida e algumas confusões em relação ao tema. Mas, sem sombra de dúvida, hoje é um tema que todo mundo, pelo menos 2 ou 3 vezes por dia, ouve falar, nem que seja só ouvir falar, mas muito mais do que isso, as pessoas discutem, conversam, procuram saber, todo mundo quer se informar sobre o tema nos dias atuais. Então vamos principalmente para uma questão que é foco, a própria denúncia. Eu me lembro que na época de Collor tinha sido a OAB, né? Nessa, as pessoas estavam legitimadas a fazer a denúncia e qual era o objeto dela? Na verdade, o pedido de impeachment. O pedido de impeachment, ele tem uma regulamentação na Constituição do Brasil e ele tem uma lei específica que trata sobre isso, a Lei 1079, de 1950, uma lei bastante antiga. Eu digo sempre que a palavra impeachment, ela não é usada nem na Constituição, nem na Lei 1079, você não vai ver essa palavra, porque na verdade isso é um instrumento do direito inglês, que também tem no direito americano. O Brasil adotou. Apesar de a gente chamar o nome impeachment, utilizar o nome impeachment, o Supremo Tribunal Federal utiliza o nome impeachment, mas o que a gente chama de impeachment, na verdade, é um julgamento por crime de responsabilidade. Esses crimes eles estão definidos na Constituição, no artigo 85 da Constituição e nessa lei, a Lei 1079 de 1950. Eu tenho dito sempre que as pessoas costumam falar o segundo impeachment. Na verdade, Sheila, nós estamos vivendo o 3º processo de impeachment. Muita gente não sabe, mas o primeiro foi do presidente Getúlio Vargas, em 1954. Getúlio Vargas foi submetido a esse processo de impeachment. Na Câmara, ele conseguiu barrar. Na Câmara aqui nós já ultrapassamos, foi aquela votação que as pessoas lembram, foi domingo, o dia inteiro. Né? Então naquela votação o Vargas conseguiu barrar o impeachment. Pouco tempo depois ele se suicidou. Então esse foi o primeiro processo de impeachment, com base já nessa lei, que é de 1950. Essa lei ela sofreu algumas alterações em 2000, ela também foi a lei que deu base ao pedido de impeachment de Collor, que é de 92, e agora ao pedido de impeachment da presidente Dilma, no ano de 2016. Então, é a 3ª vez que o Brasil vivencia esse processo de impeachment em pouco tempo. Viu? A gente está usando o impeachment aí com muita velocidade. No caso, aí, estabelecendo a questão da democracia, né, de alguma forma. As pessoas que fizeram esse pedido, eles estariam habilitados para tal? E qual foi esse objeto? Isso. Então, a lei que trata do impeachment, o que é que ela diz? Que qualquer cidadão pode fazer essa denúncia à Câmara dos Deputados. Então a gente escuta falar assim, como foi no impeachment de Collor, a OAB pediu impeachment, a ABI pediu impeachment, agora a OAB aprova recentemente um pedido de impeachment. Mas na verdade quem faz esse pedido é um cidadão. Em 92, no de Collor, foi Barbosa Lima Sobrinho e Marcelo Lavenério, presidente da ABI e da OAB. Agora, o primeiro pedido de impeachment, que é o que está tramitando, foi feito por 3 juristas. A professora Janaína Pascoal,
o advogado Hélio Bicudo e o advogado e ex-ministro da Justiça, Miguel Reale. Então, eles são subscritores do pedido. De fato, a lei diz que é um cidadão quem faz. A alegação, as chamadas pedaladas fiscais, que muita gente fala, mas não sabe o que é, exato. São questões orçamentárias e financeiras que foram acrescentadas a essa lei de 1950 em 2000. Depois da lei de responsabilidade fiscal, alguns aspectos da lei de responsabilidade fiscal foram também trazidos para a lei 1079. E é exatamente disso que se trata esse pedido. Muito embora as pessoas falem, como eu disse, muita gente está falando sobre impeachment. Então as pessoas falam, a presidente tem que sair porque o governo é ruim, porque a economia está ruim, a presidente tem que sair porque tem a Lava Jato, porque Lula recebeu um sítio, porque Lula recebeu uma cobertura. Na verdade, o processo de impeachment ele é adstrito a essas questões. As questões da violação da lei de responsabilidade fiscal e da lei 1079, que é o que se acostumou chamar das pedaladas fiscais. Então, muito embora a gente discuta num contexto geral, mas o pedido é restrito a esses fundamentos. Nós vamos passar, já estamos, eu acredito que já numa segunda fase, né, desse processo. E aí, até de uma forma para organizar as ideias do nosso telespectador, vamos voltar para essa primeira fase, onde teve até a própria defesa mesmo, né, no caso de quem fez o pedido. Acho que muita gente acompanhou ali, né, a Janaína se justificando, né, em relação àquilo. Vamos falar um pouquinho desse processo na Câmara, que começou com a intervenção também do STF na questão da montagem da comissão. Tudo é uma questão de requisitos da própria lei. E o que ficou determinado é qual é o momento em que o STF atua ou não. Vira e mexe, vamos pedir ao STF alguma posição, como ficou a definição da posição do STF, dessas interferências nesse primeiro momento, o que é em que ele pode mudar no segundo, que era muitas vezes em relação ao rito, e o que se esperar até a decisão final. Esse pedido ele tem dois momentos, Sheila. O processo de impeachment na Constituição, ele está basicamente em 4 artigos da Constituição. O artigo 85, que define os crimes de responsabilidade, o artigo 86, que trata do rito para a tramitação do pedido, o 51 e o 52. O 51, a participação da Câmara, e o 52, a participação do Senado. Então, o processo de impeachment ele é assim, ele começa na Câmara, com a denúncia que é feita por qualquer cidadão. Da Câmara, ele vai para o Senado e o Senado é o responsável pelo julgamento. Nesse caso, diferentemente do que aconteceu em 92, eu tenho dito sempre o seguinte, o impeachment do ex-presidente Fernando Collor foi quase que uma unanimidade nacional. Quase todo mundo era a favor. Então ele, num primeiro momento, buscou o Supremo Tribunal Federal para uma definição sobre as regras do procedimento e depois acabou deixando o processo correr de uma forma mais tranquila, tanto é que ele renunciou antes mesmo do Senado julgar, mas o Senado não aceitou. Enfim, a presidente da República atual, ela está resistindo mais ao processo de impeachment. Então, o Supremo Tribunal Federal foi procurado várias vezes nesse processo e acabou estabelecendo o rito a ser seguido. Então, o que é que aconteceu já? A denúncia foi feita, o presidente da Câmara acatou a denúncia, o processo começou a tramitar com a criação da comissão especial do impeachment. Esta comissão ouviu os denunciantes, ouviu a defesa da presidente, que foi feita pelo advogado-geral da União, elaborou um relatório opinando pelo acatamento do pedido e o plenário votou. Aquela votação que assistimos no domingo aí quase que o dia inteiro. Com esta votação, o processo vai para o Senado. Agora, eu vou ter que lhe interromper, doutor Fábio, para a gente, para o próximo bloco, vamos deixar essa segunda fase, agora que estamos passando no Senado, para o próximo bloco. E você, claro, não vai sair, vai permanecer aqui conosco no programa Café com Direito e vai entender mais do que acontece na política e no direito do Brasil. Já já a gente retorna no programa Café com Direito. Voltamos com o programa Café com Direito e o tema, eu tinha prometido que é palpitante, mas é extremamente esclarecedor.
né? Às vezes as pessoas, como eu brinco com o meu professor que eu tinha, qualquer um do povo pode compreender. Às vezes não quer, porque alguns termos ou outros são mais técnicos. Mas é importante realmente que você conheça o que está acontecendo nesse momento, né? Que vai virar um momento histórico no Brasil. E para isso a gente trouxe aqui um especialista no assunto, que está diariamente na universidade discutindo esse tema com seus alunos, que é o Dr. Fábio Andrade, que já estava passando aqui para o segundo momento, que é o momento que já foi apresentado junto ao Senado. Né? E aí, né, eu deixo a palavra para explicar exatamente como é que está sendo essa fase e o que esperar dela. Agora, de fato, vem a fase mais importante, porque o Senado, ele, ao receber esse processo que vem da Câmara, ele também cria uma comissão. Essa comissão já foi criada, ela é presidida pelo senador paraibano, Raimundo Lira. O relator na comissão é o senador Anastasia, ex-governador de Minas Gerais, e essa comissão já ouviu a acusação, já ouviu a defesa e está no momento agora da sua deliberação. Essa comissão vai votar, Sheila, um relatório opinando pela continuidade do processo ou não. E aí vem o fato, talvez muito importante, é que se a comissão opinar pela continuidade do processo, a presidente da República vai ser afastada. Então, ótimo esse termo, ela vai ser afastada. Afastada. Algumas pessoas também têm dificuldade Exato. de entender o que é que vai acontecer. O que é que vai acontecer? A presidente da República, tão logo seja notificada do afastamento, ela tem que deixar a presidência da República, ou seja, ela tem que deixar as atribuições administrativas, continua como presidente, ela está só afastada. Esse afastamento pode durar até 180 dias. Se no prazo de 180 dias o Senado não conclui essa investigação, ela vai voltar para o cargo. Ou seja, chegou no 181º dia, não terminou, ela volta. Se até lá tiver resolvido, se ela for absolvida, naturalmente ela voltará, se não, ela ficará afastada. Neste afastamento, quem é que assume a presidência da República? Doutor Fábio, eu queria, antes da gente avançar para isso aí, eu queria voltar só um pouquinho mais exatamente para essas regras agora do que está acontecendo no Senado. Por exemplo, qual é o quórum para que isso aconteça? Né? Isso para a gente é importante. Tem algum tipo de apelo, o que pode acontecer ainda no Senado nessa decisão, né? E o que é que a gente pode esperar antes mesmo dessa definição, se vai ou se não vai continuar? Claro. No Senado, na Câmara, para que fosse acatada a decisão, precisou da votação de 2/3 dos membros da Câmara. Então, precisaria de 342 votos para que ela fosse afastada. Na verdade, teve bem mais, teve 367. No Senado, Sheila, sua pergunta é muito importante, o Senado ele faz 2 votações. Uma primeira para decidir sobre o acatamento e o prosseguimento do processo. Nesta votação, a maioria é uma maioria simples. Quem definiu isso? Exatamente o Supremo Tribunal Federal. Ficou aquela questão. Essa é uma diferença do impeachment atual para o impeachment de Collor. Porque naquela época o Supremo acabou decidindo que se a Câmara aprovasse, o afastamento já era automático. Agora o Supremo mudou. A Câmara aprova e o Senado precisa ratificar essa aprovação. Para esta primeira votação, maioria simples. O que é isso? Metade mais um dos que estiverem presentes no momento da votação. O Senado tem... Votação aberta? Votação aberta, votação nominal, inclusive. Chama nome por nome e o senador dá a sua posição. Esperamos todos nós que não se repita aquilo que a gente viu na Câmara, né? Muito feio. Voto pela minha família, pelo meu vizinho, pelo meu amigo. Isso nos preocupa porque parece que quem estava lá representando não tinha noção do objeto realmente, da denúncia mesmo, do que estava sendo falado. Virou mais uma questão política, especificamente em relação ao próprio governo como um todo, né? E aí isso transfere também para a população. Claro, estão ali representando, a maioria do povo acha e acredita que é isso mesmo, é um pouco do que... do percentual do que nos representa mesmo. Mas retornando, então, para esse primeiro momento. Então, vai ter esse primeiro momento, que é essa votação simples, né, que vai ratificar. Após isso, já nesse momento, vai ter que ser lido, será lido o relatório? Sim. Primeiro tem a votação da própria comissão, a comissão faz essa votação e aí encaminha essa decisão para o plenário. O plenário decidindo, a presidente é afastada. Nesse primeiro momento, maioria simples, como eu disse. Agora,
Para a decisão final, aí também são 2/3. Também são 2/3 para afastar definitivamente a presidente da República. Então, a imprensa nacional tem feito uma contagem aí dia a dia disso, né? A Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, sites, UOL, G1, então, diariamente faz essa contagem. Quantos senadores são favoráveis, quantos são contrários. Num primeiro momento, o afastamento se dá pela maioria simples. No segundo, para que haja cassação definitiva, o afastamento definitivo, também é maioria absoluta. Precisa de 2/3 dos 81 senadores para que ela seja definitivamente afastada. Falando em relação a tempo, né? Qual é o lapso temporal da primeira, do afastamento? Ela vai ter 180 dias. Agora, para ter a próxima decisão, muda o cenário ou não muda o cenário? Em que momento o STF, o presidente do STF, interfere nessa votação, participa dessa votação e desse julgamento? Seria já depois do afastamento? Aí o que é que a Constituição diz? O Senado determina esse afastamento, a presidente é afastada, vai naturalmente fazer a sua defesa, produzir a sua prova, ouvir as testemunhas, ela própria ser ouvida, se for o caso, juntar documentação. E na sessão do Senado que julgará, que efetivamente fará o julgamento, esta sessão, a Constituição diz que é presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, é a sessão lá do Senado, realizada no Senado, naquele plenário que as pessoas estão acostumadas a ver. Qual a diferença? O presidente Renan Calheiros sai lá da cadeira, vai sentar lá embaixo, junto com a bancada do estado dele, de Alagoas, e quem presidirá essa sessão será o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, a sessão que julgará efetivamente a presidente é presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Que também não, tudo terá que ocorrer nesse prazo, né, aparentemente, de 180 dias do afastamento da presidenta, se isso ocorrer. Isso, exatamente. Esse prazo é meio que um prazo fatal, porque é esta situação. Se chegar aos 180 dias e o processo não tiver sido concluído, ela vai voltar. Então, aí vai ser feito certamente um esforço para concluir no prazo e muito provavelmente vai ser feito um esforço por parte da presidente para extrapolar o prazo, para que ela volte. Agora vamos pensar nas consequências, né? Porque a grande questão é a especulação, não só a especulação do povo, a especulação política. Principalmente, como é que vai ficar a situação em que o Brasil se encontra? Quem vai ter a responsabilidade de gerir? Seria realmente o Temer, o vice-presidente, ele já assume imediatamente com o afastamento? Quais são os poderes que ele terá como gestor, uma vez que ela não deixa de ser presidente? Né? Essa é uma questão importante em relação a isso. E o tempo que ele irá realmente assumir na presidência, isso muda depois de 180 dias, né? Os poderes, já que ela assume. Então, essas questões do pós, né? Decisão, primeiro, de afastamento, e segundo, se for definitivo, nessa possibilidade de ter ou não até uma reeleição. Outra pergunta muito importante, Sheila, e outra dúvida muito grande das pessoas. Eu tenho sido constantemente abordado, as pessoas me perguntando sobre isso. Quando a presidente for afastada, mesmo que esse afastamento temporário de 180 dias, quem assume? Primeiro, quem assume é o vice-presidente, Michel Temer. E aí, ao assumir, ele tem plenos poderes ou não? As pessoas estão me perguntando. Ele pode nomear os ministros, ele tem que manter os mesmos ministros. Ao assumir, ele assume com plenos poderes. Ele vai ser, o vice-presidente Michel Temer será o presidente da República. A partir do dia que a presidente Dilma for afastada e ele sentar na cadeira, todos os poderes serão deles. Tá vendo? As outras perguntas que eu acabei fazendo, uma enxurrada de perguntas numa só, vocês vão ter que aguardar que o Dr. Fábio, o professor, irá responder no próximo bloco. Permaneça aqui com o programa Café com Direito e aprenda mais um pouquinho sobre esse processo de impeachment. Voltamos com o programa Café com Direito e agora vamos entender como poderá ficar a direção do Brasil, a presidência, né? No bloco anterior, o Dr. Fábio já mencionou referente dos poderes que o vice-presidente terá, né, que serão plenos no caso de um afastamento temporário.
E o que vem depois? O que pode acontecer? Essa aí é a pergunta que eu deixo na mão do nosso especialista, do professor aqui, para a gente saber o que nos aguarda nessas duas hipóteses. Até no que se tanto cogita, que a gente falou antes, uma antecipação, né, de eleição, né, que é muita polêmica, é muita pergunta, mas falta um pouco de fundamento jurídico quando as pessoas mencionam essa possibilidade. Isso, exatamente. Primeiramente é isso, o presidente vai ser Michel Temer. Nos últimos dias surgiram algumas pessoas falando na internet, em alguns fóruns de discussão, Michel Temer assume, mas não pode nomear os ministros, tem que deixar os ministros de Dilma. Isso está fora de cogitação. Ao assumir, ele assume com plenos poderes. Evidentemente que a primeira coisa que ele vai fazer é exonerar todo mundo e colocar o pessoal dele. Isso já está sendo discutido. O presidente tem recebido uma série de pessoas que são cogitadas para ocupar os ministérios no governo dele. Então, quando a presidente Dilma sai, o que é que ela vai ter direito? Ela vai ter direito de continuar ocupando a residência oficial, o salário é reduzido pela metade, ela tem direito a usar ainda essa estrutura da residência oficial, mas ela fica fora da presidência, ela fica fora do Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto vai ser ocupado pelo presidente Michel Temer. E até quando ele fica? O presidente Michel Temer ele fica até o final desses 180 dias, e se a presidente da República for realmente sofrer o pedido de impeachment, o processo de impeachment, ou seja, se ela for afastada definitivamente, ele fica até concluir o mandato. Isso é importante porque algumas pessoas estão com uma certa dúvida que se criou desde o começo. Algumas figuras da política, figuras muito importantes, como a ex-candidata Marina Silva, têm dito, eu defendo novas eleições. Alguns outros políticos, alguns outros juristas, eu defendo novas eleições e as pessoas ficam um pouco confusas. Então é importante esclarecer, Sheila, para todo mundo, seja estudante de direito ou não, cidadão comum, qualquer pessoa que assiste ao teu programa. Com o impeachment, a presidente da República sai e o vice ficará até o final. O que é que pode acontecer? Tem um processo no Tribunal Superior Eleitoral em que se impugna a chapa Dilma-Temer e pode levar à cassação da chapa. Se isso acontecer, aí seriam afastados os dois e seria uma nova eleição, se isso acontecer. Se isso acontecer até dezembro de 2016, essa eleição é direta. Todos nós seremos convocados novamente para votar para presidente da República. Se isso acontecer a partir de janeiro de 2017, aí a eleição é indireta. É o Congresso Nacional que elegerá o presidente que vai concluir esse mandato. Além disso, tem se falado aí, tem se cogitado, tem se especulado a possibilidade de nova eleição, de alterar a Constituição do Brasil para fazer uma nova eleição. É uma hipótese que me parece pouco provável. Poderia acontecer, sim, mas isso dependeria fundamentalmente da vontade do vice-presidente, Michel Temer, e do seu partido, PMDB, que é o maior no Congresso Nacional. Que teria que votar realmente em relação favorável a isso. E evidentemente que não é de interesse nem do Michel Temer, muito menos do PMDB. Então essa possibilidade de uma nova eleição, no caso de impeachment, pouco provavelmente vai se concretizar. A única possibilidade de nova eleição seria, na verdade, há duas possibilidades em tese. Uma primeira, Dilma renunciar e Temer também renunciar, porque aí haveria vacância... Teria que ser simultâneo, teria que ter a vacância simultânea, né? De presidente e de vice. Que não e aí, é o caso. Nova eleição. Né? Evidentemente que isso não deve estar passando pela cabeça do nosso vice-presidente. Eu acho que nem da presidente também, aparentemente. Aparentemente, ela tem dito que ficará até o final. Até o fim, né? E a outra possibilidade é a cassação da chapa pelo Tribunal Superior Eleitoral, que eu também acho pouco provável que aconteça. Até porque o ritmo está bem mais lento, né? Muito mais lento. Então, pouco provável que isso seja julgado esse ano. Muito provavelmente isso vai ser julgado no próximo ano e aí dificilmente haverá, creio eu, a cassação da chapa depois do impeachment estar concretizado. Então me parece que, independente, eu tenho dito muito isso, Sheila, em entrevistas, em contato com meus alunos, com as pessoas de uma forma geral, colegas nossos advogados, independentemente da nossa vontade ou da nossa posição pessoal de cada um, me parece que esse é um jogo que está jogado já e com o final resolvido. A presidente provavelmente... Até pela própria comissão estabelecida, até pela né? comissão. Não tem como você esperar um resultado diferente.
né, aparentemente. Agora, em relação, que aí vai ter que ter um cunho bem pessoal também, né, já que eu brinco muito já o lado jurídico, advogado, né, não mais o jurista, mas exclusivamente o advogado. Em relação ao objeto específico, né, da denúncia do pedido de cassação, realmente ele está no rol que seria provando ter sido realmente cometido objeto suficiente para um impeachment? Eu acredito que não. Eu não vejo no pedido que está tramitando no Senado, que já passou pela Câmara, os fundamentos jurídicos necessários a cassar o mandato da Presidente da República. Essa alegação de que cometeu pedalada fiscal, que nada mais é do que edição de uns decretos relativos a questões orçamentárias, e isso nunca foi motivo de cassação de governador ou de presidente da República, e creio eu que jamais será novamente. Então, essa é a discussão que o Partido dos Trabalhadores, a própria presidente tem feito de forma muito enfática, que o impeachment é golpe, não é golpe. Isso é uma retórica da política. Claro. O impeachment é um procedimento que está previsto na Constituição. Agora, a forma como este impeachment está sendo encaminhado é que me parece não corresponder exatamente ao que diz a legislação. Então, o Senado, inclusive, anda a discutir se pode ampliar o objeto do impeachment, se pode acrescentar, por exemplo, as investigações da Lava Jato nesse objeto. Isso aí não é possível. Aí não daria um processo já em andamento, Já em aí andamento. qualquer advogado leigo já dá para compreender que não dá para inventar uma O próprio denúncia. Supremo Tribunal Federal já sinalizou que isso não é possível. Então, da forma como está sendo encaminhado, a minha opinião pessoal, como advogado, como professor de Direito Constitucional, é que não está caracterizada a situação para levar ao impeachment. Agora, eu acho que ele vai ocorrer, eu acredito que sim. Muito mais, Sheila, pela dificuldade da economia que o país atravessa, muito mais pelas arestas que a Presidente da República criou com o Congresso Nacional, e isso acabou dificultando a sua relação. A própria gestão mesmo. Sobretudo a briga que ela entrou, talvez não tenha criado, mas entrou com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e é muito ruim para o país que esse processo esteja sendo comandado por uma pessoa com tantos problemas aí notórios e que ainda se encontra no cargo, não foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal, apesar das inúmeras denúncias e evidências de ser talvez um dos políticos que mais recebeu propina no Brasil nos últimos tempos. Vamos tentar focar, doutor Fábio, principalmente no objeto, que eu acho que realmente é algo que mais as pessoas ignoram, não só por conta da situação econômica, às vezes estão chateados com o andar da economia e aí acha que dentro do bolo está tudo, como você falou antes, tentativa até de ampliar esse objeto. Mas vamos esmiuçar mais esse conceito desse objeto, o qual vai gerar o impeachment de uma presidente. Veja bem, há uma grande discussão em relação a isso. Primeiro, as chamadas pedaladas fiscais, essas questões orçamentárias, são do mandato de 2014. Então, essas contas dela não foram julgadas ainda, porque quem julga é o Congresso Nacional. O que é que existe em relação a isso? Um parecer do Tribunal de Contas da União apontando essas irregularidades e pedindo a rejeição das contas. Mas quem rejeita é o Congresso Nacional. Não houve ainda esse julgamento. Uma outra discussão, se essas pedaladas de 2014 poderiam cassar o mandato, uma vez que a Constituição diz que o presidente da República não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao seu mandato. E aí teria que ser só a partir de 2015. E aí é uma discussão jurídica. Mas quando há reeleição, isso junta e transforma num mandato só ou não? É um tema muito questionável, um tema muito polêmico. De fato, juridicamente não é confortável, não é muito seguro defender esse processo de impeachment, porque há mais evidências que demonstram a não procedência do que a procedência. Agora, há uma discussão nacional que acaba levando a essa situação e as pessoas acabam se manifestando muito no sentido de acontecer o afastamento da Presidente da República. Juridicamente, constitucionalmente falando, me parece frágil essa acusação. Agora, não há dúvida que o impeachment é um procedimento que está previsto na Constituição e que o julgador não é o Poder Judiciário. O julgador é o Congresso Nacional, é o Poder Legislativo. Então, é um julgamento
jurídico, porque segue regras jurídicas, mas ao fim e ao cabo é um julgamento político. Porque quem resolve são políticos, quem resolve é o Congresso, não é o Poder Judiciário. Então, é assim que funciona o processo de impeachment. Ele é um processo jurídico, por ter regras estabelecidas na Constituição, na lei, mas ele é, sobretudo, um processo político. O afastamento se dá por uma razão política. Então, pode acontecer, como já aconteceu, da presidente da República ser afastada, sofrer efetivamente o impeachment e depois ser absolvida das condutas no Supremo Tribunal Federal. Mas o impeachment é um processo político, sobretudo. Então, é do Congresso Nacional a responsabilidade pelo afastamento ou não do chefe do Poder Executivo. A Câmara acatando a denúncia e o Senado fazendo o julgamento. E nós estamos nessa fase já do julgamento. Muito provavelmente, pelo que temos sentido, pelo que temos acompanhado, o julgamento será efetivamente pelo afastamento da presidente. E aí a questão é, se isso realmente acontecer, como você diz, a probabilidade é que ocorra, haverá mesmo uma mácula em relação ao processo em que vivemos de democracia, nessa questão de que a legislação, o objeto em si, que teria que ser um objeto muito mais substancial e teria que estar extremamente claro, não dá uma fragilidade a esse instrumento do impeachment? Com certeza. O impeachment ele é um processo muito complicado. O presidente Fernando Henrique, falando sobre o impeachment, disse que era uma bomba atômica. Então, bomba atômica não é para ser utilizada. Não é um controle, você perde o controle. Acabou sendo utilizado no Brasil em 92, está sendo utilizado novamente. Seguramente há uma turbulência democrática com o processo de impeachment, porque um presidente ou uma presidente que foi eleita pela maioria da população vai ser afastada e vai dar lugar a uma pessoa que era o vice e que não foi eleito para ser presidente da República. Mas o que nós podemos e devemos aguardar de tudo isso, Sheila, caso se concretize o impeachment, é que o Brasil consiga manter a sua normalidade democrática. Que a gente consiga, por exemplo, daqui a 2 anos, eleger novamente um presidente da República, quem quer que seja, que isso não cause abalos na nossa democracia. Nem abalos para caminharmos para um regime autoritário e muito menos abalos para substituir, como algumas pessoas já andam falando, o nosso regime presidencialista por um eventual regime parlamentarista. Já passamos porque por isso essas questões. já foi, o povo já foi chamado a discutir e já disse que não queria. Então, a minha preocupação hoje, na verdade, é que não se aproveite essa oportunidade para mudar o regime e excluir o povo, que é o principal interessado, porque a Constituição diz que todo poder emana do povo. Então, na verdade, nós é que somos o dono desse poder. E o que eu espero é que, e torço para que aconteça, é que, caso seja aprovado o impeachment, o vice-presidente assuma, conclua o mandato e em 2018 nós brasileiros estejamos novamente nas urnas para escolher o nosso próximo governante. É isso, doutor Fábio, muito obrigada, por essa aula extremamente necessária nesse momento, eu só tenho a agradecer. E você, telespectador, que teve essa oportunidade, é esse o nosso objetivo mesmo, é fazer com que você conheça, mesmo essas entrelinhas não sendo da área jurídica ou sendo da área jurídica, o que envolve algo que vai repercutir diretamente no teu dia a dia. E você, como sempre, faz sempre escolhas inteligentes. Na próxima semana estará de novo conosco aqui no programa Café com Direito. Até a próxima semana.